Salve, gente linda! Esses dias quero contar para vocês que me surpreendi ao ser questionado mais de uma vez na semana do porquê eu decidi ser professor. Confesso que talvez eu tenha sido insensato nas minhas respostas, mas de fato eu não tenho certeza se me tornar docente foi realmente uma questão de escolha. E pensando nisso, resolvi refletir um pouco sobre este assunto. Porém, primeiro vou contextualizar a minha visão sobre o cenário da educação brasileira, para depois apresentar a minha formação acadêmica de graduação em artes visuais e também pincelar alguns assuntos referentes à arte e educação. Pois bem, se a situação atual da educação brasileira não está pior do que podemos perceber, confesso que é devido à incessante luta dos docentes e também os demais cidadãos que consideram a educação um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa, democrática e todos aqueles outros adjetivos que vemos em cartilhas e documentos oficiais aí da nossa área. E me desculpe se eu já estou parecendo pessimista, mas tenha certeza de uma coisa: eu amo ser professor. Se formos aos fatos, os professores brasileiros trabalham em ambientes insalubres, com excessivas jornadas de trabalho, salário baixo, pressão dos seus superiores, demandas de pais de alunos, a indisciplina em sala de aula, o desgaste físico, a violência e principalmente a falta de reconhecimento pela profissão. Isso tem nos causado estresse, ataque de ansiedade, depressão, dentre outras doenças que só justificam a necessidade de se manter uma aposentadoria especial para estes profissionais da educação. Além disso, o descaso das autoridades competentes para com os professores e os alunos só revelam o sucateamento total e a lógica do improviso que prevalece desde o século XVI, quando eram improvisadas escolas de ensino e catequização dos indígenas nas missões jesuíticas. E embora seja datada desta época as primeiras iniciativas de ensino formal de arte no Brasil, os primeiros cursos de licenciatura em educação artística só foram surgir nas universidades brasileiras lá pela década de 1970. A licenciatura plena nos cursos de artes visuais ou artes cênicas foi uma conquista ainda mais recente. Eu, por exemplo, me formei na primeira turma deste curso na Universidade Estadual de Maringá em 2014 e graças a Jah, quando eu cursava o último ano de graduação, eu passei em um concurso para professor de educação artística. Por isso não foi algo planejado. A construção de uma identidade docente, e principalmente a identidade de um professor artista, só foi tomando forma na medida em que fui lecionando. Primeiro o teatro na oficina de teatro UEM e depois a história da arte no cursinho pré-vestibular da mesma instituição, lá por 2012. Na época, eu jamais cogitaria ser professor de criança ou adolescente. Eu simplesmente repudiava essa ideia. Hoje em dia, eu posso dizer que o jogo virou. Em meu terceiro ano, atuando nos anos finais do ensino fundamental, de uma maneira jocosa, eu posso até dizer que eu odeio amar essas crianças. Não, é sério, ó. Independente do desgaste, é ótimo quando você consegue perceber que uma situação de aprendizagem que você propõe flui e está havendo ali troca de saberes significativas naquele momento. As crianças me ensinam a todo tempo, por isso eu só posso torcer para que eles estejam aprendendo também alguma coisa comigo. E mesmo que eu leve meu trabalho a sério, e por isso às vezes eu sou até meio chatão nas minhas aulas, tudo que eu desejo é que os alunos possam fazer um bom proveito, um bom uso daquilo que eu tenho capacidade de compartilhar com eles, o que de certa forma complica em se tratando de ensinar arte. Acontece que há aquela imagem, de que aula de arte é desenho livre, provavelmente uma herança das antigas tendências e concepções do ensino de arte no país. E então surge uma aula que envolve estética e história da arte em pé de igualdade com o desenho ou as próprias produções artísticas em si. Isso deve ser desconcertante para uma criança. Eu digo isso pois as reações que elas têm ao identificarem essa informação, esse dado, são as mais divertidas. Também engraçadas são as vezes que tento desenhar alguma coisa no quadro para auxiliá-los no entendimento ou até mesmo na representação de algumas figuras. Sempre tem alguém bem grosso, bem mal educado, que após ouvir um colega seu fazer um elogio, nossa professor, você desenha bem, alguma coisa do tipo, chega todo presunçoso e diz, mas também ele é professor de arte? Nessas horas, aí eu digo que não me contenho, mas é claro, num tom sutil, eu chego para esse aluno e falo, mas não são todos os professores que desenham. Ai, ai, é tão bonitinha a cara de dúvida que eles fazem quando eu digo algo do tipo.
Para entender o que eu digo, não é exigência de um professor de arte saber desenhar. Arte-educadores como a Lúcia Gouveia Pimentel dizem que não é necessário que um professor precise dominar o desenho. Porém, se ele souber, é um diferencial e por que não dizer um facilitador. Enfim, o ensino de arte não deve ser levado como uma mera atividade lúdica ou de autoexpressão, como diz a Ana May Barbosa, mas um campo de estudo com a sua própria história e linguagem. Esta arte educadora, por exemplo, sistematizou a abordagem triangular, que orienta uma proposta de leitura de imagens, contextualização e fazer artístico, para se aprender e ensinar arte de forma com que se desenvolva a capacidade crítica, as contribuições culturais e também o respeito às diversas culturas, sejam elas nossas ou de outros povos. E eu me identifico com essa vertente. Aliás, o que busco é contribuir para que os jovens desenvolvam o juízo estético, o pensamento divergente e a capacidade crítica de examinarem os fenômenos visuais que nos são apresentados torrencialmente no nosso dia a dia e assim compreenderem melhor a realidade em que vivem. Por que eu escolhi essa profissão? Não sei. Talvez eu seja imprudente, louco ou até mesmo masoquista, mas o que sei é que eu tenho muito carinho por aqueles que compartilham uma sala de aula comigo. Tenho um grande apreço pelos meus alunos e principalmente por aqueles que sempre nos animam naqueles momentos mais tensos. E é por isso que, mesmo desejando me tornar um artista em tempo integral, independente das dificuldades inerentes à profissão docente, eu continuarei atuando como professor artista, mesmo que eu não compreenda muito bem o porquê eu continuo nesse sacerdócio. Portanto, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu joinha. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e nos vemos num próximo vídeo. Beijos, abraços e fiquem na paz!